Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui com o professor Tamayo. Mais uma aula de biologia com as pteridófitas. Vamos estudar agora o grupo das pteridófitas. As pteridófitas, primeiro eu vou te apresentar, depois eu vou aqui para a lousa, onde eu fiz todos esses desenhos aqui de maneira assim, do meu ponto de vista perfeito, contendo com relação a ter as informações que são exigidas, ok? Então eu não costumo, como já disse no outro filminho, na outra aula, né? Eu não costumo usar modelos já pré-existentes, modelos que outras pessoas fizeram, que eles fazem de acordo com o gosto deles, de acordo com as informações deles. E às vezes falham no sentido de não ter exatamente aquilo que é necessário, né? É muito difícil achar. Lógico que deve ter, mas eu prefiro fazer o desenho e informar exatamente o que precisa. As pteridófitas têm como principal modelo, e é isso que você tem que saber, a samambaia. O principal exemplo, né? Melhor dizendo. Essas plantas, as pteridófitas, são as primeiras plantas a apresentar vasos condutores de seiva. Então, elas têm as chamadas traqueídes. Então, por isso que elas são chamadas traqueófitas, as primeiras traqueófitas, as primeiras plantas a apresentar vasos condutores de seiva. Por isso que elas são as primeiras vasculares. A PUC de São Paulo já fez uma questão, um teste, perguntando isso. Simplesmente para assinalar a resposta correta com relação às pteridófitas serem as primeiras plantas vasculares. Lá no filme que eu postei, né, filme, eu tenho mania de falar filme, né, na aula, né, no vídeo que eu postei sobre briófitas, eu afirmei que o gametófito é a geração duradoura, e é verdade. Nas briófitas, a geração gametofítica, o gametófito, é a geração desenvolvida, é a geração duradoura. E o esporófito é a geração dita efêmera, passageira. Tá? Agora, de pteridófita em diante, inverteu esse processo. Ou seja, o esporófito passou a ser a geração duradoura e o gametófito passou a ser a geração passageira. E eu vou mostrar isso para vocês. Tá bom? Então, eu vou sair da frente e vou ficar só apontando. Depois eu volto. Para qualquer necessidade eu apareço novamente. Então, deixa eu te apresentar a samambaia, a pteridófita. Olha lá. Está aqui. Isso que eu estou apontando é o caule. Esse caule, pessoal, é um caule classificado como rizoma. O caule rizoma, ele é subterrâneo e cresce horizontalmente, ou seja, ele vai crescer assim, ó, digamos. Ok? Isso aqui é o caule rizoma. Aí ele vai crescendo assim, ele está na horizontal e aqui embaixo da terra. Ele vai crescendo nesse sentido, ó. Vai aumentando de tamanho no sentido horizontal. Então, isso é característico de caule classificado como rizoma. Aqui, as raízes, uma folha, cada partezinha desta da folha é chamada folíolo. Então, aí você tem os folíolos, estão aqui, né? Ó, folíolo, folíolo, folíolo. E detalhe, isso tudo, raiz, rizoma, que é o caule, mas a folha é o esporófito. Então aqui, você está vendo aqui na sua frente, o esporófito, formado pela raiz, pelo rizoma, caule subterrâneo que cresce horizontalmente, e a folha. Então aqui eu tenho o esporófito. O esporófito nas pteridófitas é a geração dominante, é a geração duradoura.
E o gametófito é a geração efêmera ou passageira que você ainda não viu aqui. Eu vou te mostrar como que o esporófito origina o gametófito e é sempre assim, né? Agora, passando para cá, olha o que eu vou fazer. Cada coisinha dessa é um folíolo, tá? Um folíolo, apontando com o dedo é mais fácil aqui, para convencer, ó. Outro folíolo, outro. Eu vou apagar um folíolo para você ver o que é o folíolo. Pronto, apaguei um folíolo. Vou tirar outro folíolo. Então eu estou tirando essas coisinhas. São chamadas folíolos. E aqui eu peguei um folíolo e ampliei. Então aqui você está vendo um folíolo. Isso aqui, ó, tá? Ampliado. E preste atenção no detalhe. Atrás de cada folíolo tem estas estruturas aqui, ó, que são chamadas soro. Então eu tenho um soro, outro. Aqui no meu desenho estou apontando 4 soros. Tudo aqui, pessoal, tudo aqui na samambaia, aqui, ó, é diploide. Então guardem bem isso, eu vou falar com muita calma. Pausadamente, o esporófito é a geração diploide. O esporófito é formado pela raiz, caule, folha. Então, o esporófito é a geração 2Ns. Tudo aqui é 2Ns. Então, o folíolo que eu estou apontando aqui é diploide. E o soro, cada coisinha dessa aqui atrás de cada folíolo, se você tiver uma samambaia na sua casa, observe, tá? Que vai ter uns pontinhos, pode ser pontinho verde, pontinho meio alaranjado, marronzinho, marrom claro, enfim, muda, às vezes muda de cor sim, varia em cada espécie. E aí dentro do soro ocorre meiose. Meiose é para produzir esporos. Se você quiser anotar isso aí e não esquecer, pode anotar, porque é geral. Qualquer planta tem que sofrer, entre aspas, né? Meiose do tipo meiose espórica. Qualquer planta, turminha, sofre meiose espórica para produzir esporos. Então, o soro é uma estruturazinha diploide, 2Ns. Aqui dentro do soro, de cada soro, tem um conjunto de estruturazinhas, parece um monte de pirulitinho, chamado esporângio, e ali acontece a meiose espórica, que a gente representa assim com R reducional, porque a meiose é uma divisão celular do tipo reducional. Reduz o número de cromossomos, de material genético da célula inicial. Então, se um esporófito de uma samambaia tiver, 20 cromossomos, quantos cromossomos nós vamos encontrar em cada esporo? Por quê? Pergunta boa aí, né? Até para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que gosta da parte de botânica, né? E a FUVEST também, tá? A botânica. Então, vamos lá. Se uma samambaia, que é o esporófito, tem 20 cromossomos em suas células, quantos cromossomos nós vamos encontrar em cada esporo? A metade. Justifique. Os esporos são produzidos, são formados através de meiose espórica. E a meiose reduz o número de cromossomos diploide para haploide, 2Ns para N. Então o esporo vai ter 10. Quando um esporo cai no solo, aqui ó, esporo, vai acontecer a germinação. Deixa eu aqui sair da frente. Esporo germinando, ó, germinação. Quando o esporo germina, ele origina essa estrutura aqui embaixo, que parece um coração. Essa estrutura que parece um coração é o gametófito. Então aqui você tem, deixa eu aproximar minha câmera. Olha lá.
aqui você tem o gametófito. Gametófito. Se é gametófito, ele se originou de um esporo. Cada esporo que você está vendo aqui, ó, origina um gametófito. Essa estrutura que parece um coração é chamada gametófito ou prótalo. E ele é monóico. Esse gametófito é monóico, isto é, ele é hermafrodita. Olha lá, G de gametófito, esse é o gametófito. Então você está vendo aqui um esporófito originando um gametófito. Agora, o gametófito tem que originar um esporófito. Como? Sexuadamente. Ele vai produzir gametas. O gameta masculino aqui é anterozoide, igual briófita. O gameta feminino é a oosfera, igual briófita. Precisa de água. Então, vocês viram aí dois grupos, briófitas e pteridófitas. Os dois precisam de água, são dependentes de água para fecundação. Aí o anterozoide nada, fecunda a oosfera, forma um zigoto diploide que vai crescer, olha, é o mesmo aqui, tá? Vai crescer e vai formar aqui, ó. Se você olhar aqui são muito parecidos, tá? Vai formar um novo esporófito, que é uma samambaiazinha que no início do seu desenvolvimento ela vai se nutrindo das estruturas do gametófito até consumir o gametófito. Ela vai consumindo nos primeiros momentos do seu desenvolvimento, aí ela torna-se independente do gametófito e se vira sozinha, vira uma nova samambaia. Cada coisinha dessa aqui representa isso aqui, que é uma folha enrolada, tá bom? Então, é um ciclo onde tem um elemento haploide e um elemento diploide. Então, ele é haplo, diplo, bionte, igual briófita. Bom, vamos lá. Repassando para a gente encerrar. Você acabou de ver um ciclo haplodiplobionte de uma pteridófita, de uma samambaia. Nas pteridófitas, comparando agora com briófita, tá? Nas pteridófitas, a geração permanente é o esporófito. Na briófita, a geração permanente é o gametófito. Só nas briófitas, guarda isso, só nas briófitas G é mais desenvolvido que E. A partir de pteridófitas em diante, E, esporófito, passou a ser mais desenvolvido que G. Eles te cobram isso, fica ligado, hein? Tá? Então, na samambaia, você tem o esporófito sofrendo meiose espórica no soro, forma esporo, N, foi por meiose. O esporo faz germinação, origina o gametófito, e o gametófito sexuadamente, por que sexuadamente? Porque ele vai produzir gameta. Gameta procura gameta, isso é reprodução sexuada. Aí ele produz o anterozoide procura a oosfera, ocorre fecundação, forma o zigoto se desenvolve e vai originar um novo esporófito. Então ficamos assim, E origina G, G origina E. Qualquer planta é isso, tá? Mas não é para esquecer, por favor, que o único grupo que G é mais desenvolvido que E é briófita. As outras, tudo invertido, E passou a ser duradouro e G passou a ser efêmero. Tá bom? E é um ciclo haplo, diplo, bionte, igual a briófita. A próxima aula que eu vou postar sobre reprodução de plantas é gimnosperma e angiosperma. Isso eu deposito. Eu vou postar amanhã, se eu puder, amanhã de manhã, acho que dá, tá bom? E agora eu vou gravar uma aula sobre estrutura celular, que isso cai na FUVEST. Fica ligado quem me pediu para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cai também em qualquer vestibular
Não tenha dúvida, cai estrutura celular, sim, senhor. Tá bom? Então eu vou estar postando já já essa aula sobre as organelas celulares e suas respectivas funções. Um abraço, não esquece de dar um like, por favor, não esquece de se inscrever no canal Professor Tamayo, tá bom? Tchau, gente!